Perdi de novo o celular, você acredita? Eu não sei onde é que eu deixei, não consigo lembrar. E agora que eu preciso sair de casa? Me ajuda a encontrar esse celular? Uma pessoa que tem TDAH realmente não tem uma boa capacidade de atenção? Neste vídeo vou esclarecer essa questão fazendo um react de um pequeno vídeo que fez muito sucesso nas redes sociais nesses últimos meses. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de conteúdos como esses, já se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos vídeos. Então vamos aqui para o nosso react de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês esse pequeno vídeo. Ele fez bastante sucesso aí nesses últimos meses, bastante visualizações em algumas redes sociais. Na maioria das vezes ele tinha um título algo assim, Novo Zumbi na China, algo desse tipo, né? Observem bem, aqui temos uma menina, né? Assim, não tenho identificação dela, ou qual idade ela teria, e observem bem o que é que vai acontecer aqui, tá? Ela tá varrendo, né? Como vocês estão vendo aqui, e ela tá com o celular na mão. Então, olha só, ela coloca a vassoura entre os braços, pega a pazinha para tentar, e aí começa o problema, né? Tipo assim, cadê a vassoura? Né? Ela não lembra mais onde ela colocou a vassoura. E ela realmente fica procurando, né? Era o que ela ia fazer agora, era utilizar a vassoura para pegar a pá. E aí ela sai e veja o que vai acontecer agora, né? Ela traz uma outra vassoura, porque a primeira vassoura está embaixo do braço dela. E ela continua, observe, ela continua olhando, ela continua atenta ao celular. Esse é o ponto central aqui desse vídeo. Observe o que vai acontecer na sequência. O celular caiu ao chão, né? E aí ela para pegar o celular e, surpresa, ela se depara que existem duas vassouras iguais. Meu Deus, o que é isso? E ela fica assustada, né? Demora ela conseguir compreender o que é que aconteceu. Como assim? Duas vassouras iguais? Isso dá um nó na cabeça dela. Então percebam qual é um ponto interessante aqui nesse vídeo. Essa pessoa está realizando uma tarefa, né? A tarefa ali de varrer e juntar aquele lixo, mas paralelamente ela está realizando uma outra tarefa, ela está interagindo com seu aparelho celular. E aí fica muito claro que ela estava muito desatenta com esta vassoura. Ela coloca a vassoura embaixo do braço, não lembra que a vassoura estava e não percebe que a vassoura estava. E vai buscar outra vassoura mantendo a posição do braço, e a vassoura ali estava fora do alcance dela. Então, assim, em relação à atividade de varrer, ela estava altamente desatenta. Mas, percebam, em relação ao celular, não. Ela estava com a atenção concentrada no celular. Eu não conheço essa pessoa, né? Mas vamos especular que ela possa ter TDAH, né? E esse fenômeno no TDAH é muito interessante e é muito comum. No TDAH, as pessoas realmente são conhecidas por serem desatentas. Especialmente eu falo do TDAH subtipo desatento. TDAH, eu já falei em vídeos anteriores sobre esse tema. Existem três tipos: TDAH desatento, TDAH hiperativo e impulsivo e o TDAH misto, que é a mistura dos dois. O TDAH desatento, né, que é o que eu quero dar um foco aqui nesse vídeo, a característica central dele é justamente a capacidade de manter a atenção, o foco nas tarefas por um longo período. Só que tem uma exceção. As tarefas que geram prazer ao indivíduo, que geram algum tipo de recompensa, que tem um interesse especial desse indivíduo, ele consegue focar muito bem. Inclusive, muitas vezes, fazer até um foco excessivo em determinadas tarefas. Então, o problema são as tarefas que não são interessantes ou que não geram um prazer ou uma recompensa imediata. E aí essa pessoa estava varrendo, talvez era uma tarefa não muito interessante ou talvez até entediante, e ela estava ali interagindo com o aparelho celular dela. E tem uma questão fundamental no nosso cérebro que nossa atenção, ela tem um foco. A gente não consegue realmente, com qualidade, prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né? Na média, as pessoas na média, elas precisam focar em algumas coisas para conseguir realizar aquela tarefa. E é justamente essa dificuldade de manter o foco por muito tempo que leva as pessoas com TDAH a cometerem equívocos como esse, né? A terem a impressão que não tem memória, que se esquecem das coisas, né? Que são desastrados, que são desajeitados. E aqui vale a pena eu explicar melhor para você como é que funciona por dentro, como é que funciona no cérebro o nosso sistema de atenção, porque isso explica muito as dificuldades das pessoas com TDAH. Perceba o seguinte: o tempo todo, sem cessar,
nós estamos recebendo informações do ambiente. O nosso cérebro ele tem a importante missão, a importante tarefa de conseguir selecionar esses estímulos. Por quê? Se a gente estivesse prestando atenção o tempo todo a tudo que chega em nosso cérebro, seria realmente um caos. Então percebam que aqui, nesse momento, eu estou aqui dentro de uma sala, eu posso perceber estímulos luminosos, estímulos sonoros, eu posso perceber o meu corpo, diferentes partes do meu corpo. Se eu parar, eu posso perceber a minha respiração e uma série de outros estímulos que estão chegando todos ao mesmo tempo, seja do ambiente externo ou do ambiente interno. Existem regiões do cérebro que são responsáveis por filtrar esses estímulos. Existe um aspecto de filtro, o filtro sensorial. Ele consegue selecionar, com base em alguns critérios, quais são os estímulos relevantes e quais são os não relevantes. Além disso, aqueles estímulos que são mais importantes para aquele momento, existe uma dinâmica no cérebro de fazer um reforço desse estímulo, é o que chama de reforço de sinal. Então aqui nós temos dois aspectos importantes, existe o ruído ou o excesso de estímulos e existe a intensidade do sinal, que é aquele estímulo que realmente eu quero. Então perceba, se por exemplo eu vou estudar, eu vou fazer alguma tarefa que exige um esforço mental mais importante. Eu preciso ter a capacidade de filtrar os estímulos que não são relevantes, sejam do ambiente externo ou do ambiente interno, e eu preciso intensificar aquele sinal do que, por exemplo, eu estou lendo, fazendo uma leitura, eu preciso que aquela leitura, aquelas informações que estão chegando pela minha visão das letrinhas, das palavras, elas sejam intensificadas, sejam bem focalizadas. É assim com o cérebro de qualquer ser humano. O que acontece no TDAH é que existe um defeito, existe um problema, tanto no filtro como também no sinal. Pessoas com TDAH têm uma dificuldade de filtro, elas têm uma dificuldade de filtrar, e por isso que facilmente elas podem se distrair com estímulos do ambiente ou com estímulos internos, por exemplo, se distrair com os próprios pensamentos, e tem um problema no sinal no sentido de que esse sinal ele pode chegar fraco. A exceção é as atividades altamente estimulantes e motivadoras, Como eu estava comentando no vídeo, a menininha estava lá mexendo no seu celular, ela estava motivada, ela estava focada no seu celular. A atividade de varrer estava ali puramente no automático. Então isso propiciou, isso facilitou que ela esquecesse a vassoura embaixo do braço dela. Então as atividades de alto nível de motivação, o sinal ele chega naturalmente, ele chega com força naturalmente. Mas qual é o problema? Na vida real, a gente precisa fazer uma série de tarefas que não são tão empolgantes assim. E aí que complica a vida de quem tem TDAH. Porque além do problema do filtro que eu comentei, de ter dificuldade de filtrar as informações, as pessoas com TDAH desatento, elas têm dificuldade de fazer com que esse sinal chegue com mais força. O sinal de uma atividade que não é tão estimulante. E aí você vai perceber que esse é o prato cheio para procrastinação. Então é muito melhor eu deixar de fazer uma coisa que vai ser chato ou entediante, ou que eu sinto que eu não faço direito, e fazer uma coisa mais estimulante. É assim que as pessoas com TDAH procrastinam bastante, que é um sintoma bem central no TDAH. E essa dinâmica, percebam que essa dinâmica de conseguir fazer muito bem, ou melhor, focar muito bem a atenção em tarefas que são prazerosas e estimulantes, e focar mal, não ter boa atenção em tarefas que não são tão estimulantes, é um fator que explica porque muitas pessoas com TDAH que não seja tão grave podem passar uma vida toda sem um prejuízo muito pronunciado. Se, por exemplo, elas canalizam a energia, o esforço delas, pensando, por exemplo, na vida profissional. Se elas migram, elas caminham numa direção de vida profissional que seja envolvida com atividades muito estimulantes para ela. Um exemplo claro, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de esporte, de atividade física, que tem um TDAH desatento, se desde sempre ela se envolveu muito com esporte, ela seguiu carreira nessa área, sei lá, foi ser educadora física, foi ser atleta, esta pessoa, ela tende a não perceber com muita clareza essa dificuldade atencional. Mas, por exemplo, no momento da vida em que ela precise fazer um estudo mais dirigido, que ela começa a se envolver com muitas atividades que não são tão estimulantes, aí é que ela vai começar a ter problema e vai começar a perceber que tem alguma limitação. É assim que muitos adultos chegam procurando ajuda sem terem percebido essas dificuldades em outras épocas, mas elas já estavam lá. Apenas que o ambiente ele acabou mascarando ou acabou não colocando em evidência essa dificuldade.
As estratégias que temos de tratamento no TDAH, tanto com medicamentos como fora dos medicamentos, elas levam em consideração esse processo, essa dificuldade que acontece no cérebro dessas pessoas, tanto em relação ao filtro, como eu falei, como em relação à intensidade do sinal. Os medicamentos, por exemplo, quando aumentam o tônus, a produção de dopamina e noradrenalina, esse é o mecanismo básico dos remédios de primeira linha para tratar TDAH, eles conseguem melhorar esse filtro, porque esse filtro é mediado por essas substâncias, né? Os circuitos que trabalham nesse filtro no cérebro são regulados por dopamina e noradrenalina, eles conseguem melhorar o filtro e conseguem melhorar a intensidade do sinal. É por isso que os remédios eles costumam ter uma eficiência boa para esse tipo de sintoma. Mas as estratégias também não medicamentosas, comportamentais, elas também são estruturadas para melhorar isso. Por exemplo, a pessoa com TDAH precisa fazer o que se chama de modulação do ambiente. Ela precisa cuidar do ambiente dela para que seja um ambiente propício ao aprendizado e que seja um ambiente que ajude dentro dessas dificuldades, né? Então, todas as estratégias de tratamento levam em consideração esses aspectos de funcionamento. E no meio dessa discussão que eu estou fazendo aqui com vocês sobre atenção, uma questão é comum se colocar, que é o problema da memória. As pessoas com TDAH, inclusive, elas usam muito essa nomenclatura de memória. Eu sou muito esquecido, eu esqueço muito das coisas. Será que existe alguma relação entre memória e atenção? E a resposta é sim, e uma relação muito próxima. Na verdade, a memória, eu falo aqui da memória de curto prazo, a memória operacional, ela é intimamente dependente dos processos de atenção. Eu só consigo ter uma memória funcional se eu tiver uma boa capacidade de foco e de atenção. Então, se a minha atenção ela é uma atenção precária, né? Uma atenção que não tem qualidade, eu vou falhar na memória. Foi o que aconteceu no caso da vassoura. Aquela menina do vídeo, ela esqueceu que a vassoura estava embaixo do braço dela, que ela pegou naquele momento que ela estava varrendo e pegou a vassoura para pegar a pá e colocou a vassoura embaixo do braço. Ela simplesmente esqueceu. Mas por que ela esqueceu? Porque ela estava distraída com outro estímulo. E isso acontece com frequência em pessoas que têm TDAH. E esse é um dos grandes motivos das queixas de memória e dos esquecimentos. Mas se você tem TDAH ou não tem, uma coisa é certa, sua memória não vai falhar para dar o like aqui embaixo nesse vídeo. E considerando tudo que eu expliquei aqui, a gente pode chegar numa conclusão, né? Dentro de um processo de tratamento, né, as pessoas com TDAH elas têm um desafio, né? Eu coloco aqui 3 pontos de desafio dentro desses problemas de atenção, né? Pessoas com TDAH precisam aprender a manter a atenção na atenção, né? O que é que significa isso? Se você conseguir desenvolver uma consciência do seu próprio funcionamento e perceber quando a sua atenção dá aquela escapada, né? Seja se distrair com os próprios pensamentos ou se distrair com outros estímulos externos. E isso é muito legal quando a gente começa a fazer um trabalho em pessoas com TDAH e elas começam a ganhar consciência sobre como funciona esse cérebro, esses processos. Essa consciência ela resulta nessa maior vigilância e esse maior monitoramento. Então, estar monitorando ou estar mais consciente para onde sua atenção está sendo dirigida é muito importante e ajuda muito a fazer uma espécie de treino mesmo, né? Os processos atencionais, eles podem ser modulados, eles podem ser reprogramados através de treino, de repetições e também com algumas estratégias específicas. Um segundo grande desafio das pessoas que têm TDAH é conduzir o foco para o momento presente, né? Dentro dessa dispersão da atenção que acontece, é muito comum a gente estar num pêndulo, né? O pêndulo ora está no passado, ora está no futuro, ora está no passado, ora está no futuro. E focar a atenção no presente também é uma questão de hábito. E algumas técnicas simples podem ajudar. Por exemplo, alguns tipos de atividade que nós fazemos, às vezes, da forma automática, a gente pode começar a treinar um pouco mais uma atenção plena naquele momento. Por exemplo, lavar uma louça, né? Eu consegui perceber a sensação da água na minha mão, do sabão. Isso não é conversa fiada. Isso é terapêutico. Isso é um treinamento de trazer a sua mente para o presente. Porque há essa tendência da nossa mente sempre estar divagando. E isso, inclusive, nas pessoas, assim, mesmo quem não tem TDAH. No TDAH, isso tende a ser mais forte. Então, se eu tiro alguns momentos do dia para fazer alguns tipos de exercício,
dessa natureza, isso inclui inclusive técnicas meditativas, de atenção plena, eu estou treinando minha mente, eu estou tentando condicionar minha mente a manter o foco, a atenção no momento presente. Isso é muito importante para as pessoas que têm TDAH. E um terceiro desafio é rotina estruturada e hábitos saudáveis. Existe um problema muito sério das pessoas com TDAH com rotina. As rotinas dessas pessoas tendem a ser muito bagunçadas, pouco estruturadas, e sem uma rotina bem organizada, eu posso dizer que é quase impossível você conseguir ter uma boa produtividade. E isso também depende de treino, de estratégia, de planejamento, e algumas técnicas podem funcionar melhor com umas pessoas do que com outras. E um dos aspectos fundamentais para começar a ter rotina se chama sono, rotina de sono. Você precisa dormir e acordar em horários parecidos todos os dias, ou pelo menos nos dias úteis. Isso é muito importante porque o nosso cérebro ele precisa de rotina. E quem tem TDAH ainda mais, como forma de tentar estruturar esse ambiente. Lembra do que eu falei sobre ambiente? Eu preciso preparar o meu meio, o meu ambiente, eu preciso estruturar de forma que compense um pouco das minhas dificuldades de atenção, de foco, de organização. Então esse é um desafio importante que precisa ser, as pessoas com TDAH precisam investir nesse tipo de estratégia, nesse princípio. Então são 3 princípios importantes que eu destaco aí, né? Então tá monitorando sua atenção, perceber quando essa atenção dispersa, né? Manter a atenção, treinar a atenção, conduzir a atenção para o presente e rotina estruturada com hábitos saudáveis. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu discuti com você os problemas da atenção nas pessoas com TDAH, explicando como funciona o nosso cérebro nos processos de atenção, de foco, e quais são os desafios que uma pessoa com TDAH tem dentro de um processo de melhora terapêutica. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, coloque aqui nos comentários um pouco do que ficou de dúvidas, ou se você tem algum relato sobre alguma experiência nesse sentido, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.